4 anos atrás esse carro chegou para a gente turbinar. Nós estamos aqui em 2024 agora com ele turbo, vindo para fazer manutenção preventiva, que ele faz todo ano, né? A gente troca todos os fluidos, correia dentada, faz uma revisão zona no motor. Nisso, eu lembrei nós já fizemos com esse mesmo motor, que é um 2.016, i30 turbo, i30 forjado, i30 nitro, e esse carro tem uma particularidade que é automático. E os que eu fiz, manual, embreagem de cerâmica, já fiz automático. Então, apesar de ser um carro com uma marca diferente, né, é um Kia, usa a mesma mecânica, né? E agora eu vou mostrar para vocês aí o que a gente fez de manutenção e preparação nesse carro. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficou o cofre. É um projeto assim bem clean, vamos dizer assim, apesar de tudo que tem. Aqui nós podemos ver já o intake, que vai admitir o ar, né, e jogar para dentro da turbina. A turbina, por sua vez, vai transferir o ar pela pressurização até o intercooler, que está aqui na frente do carro, atrás aqui do... Tá mais ou menos aqui, fica por aqui, ó, ele tá ali. E a volta, né, pressurização, entra na TBI, corpo de borboleta do carro, certo? Então o projeto aqui é um projeto bem simples. Você olha aqui em cima o motor, você só vê essas duas tubulações. Se elas fossem pretas, por exemplo, ia passar desapercebido, né, vamos dizer assim. É um projeto bem clean, simples, mas muito caprichado, né? Ele usa uma FT550, onde temos ligado o gerenciamento completo do motor, Spark Pro, a bobina continua original, bicos de maior vazão, bomba de combustível própria para o combustível que nós utilizamos, que é etanol. Então o carro anda 100% etanol, não tem partida frio, bateu na chave já liga, perfeito, como se fosse um carro a gasolina. Além disso, o dono do carro pediu algumas coisas, né? Ele sempre tem pedidos. Esse carro tem, por exemplo, escapamento com uma ponteira dupla, que a gente vai mostrar aí para vocês, e uma válvula de prioridade, aquelas que espirram, que é uma válvula que eu não costumo usar em projeto de carro com câmbio automático, porque um carro com câmbio automático, você não tira o pé para trocar de marcha. Então ele acaba perdendo o sentido de ter a válvula blow-off, né? Que no caso, no Brasil a gente chama de prioridade, a que faz o espirro tão característico da turbina. Voltando à manutenção atual, né? Trocamos correia dentada, rolamento, esticadores, correias de acessório, todos os fluidos do carro, né? Revisão completa assim de pastilhas, disco, fluido de freio, fluido de direção hidráulica, óleo do motor, quando precisa, chega a data, né? Previsão por quilometragens ou então alguma deficiência, óleo do câmbio. A gente faz essa parte aí completa para ajudar todos os clientes que têm carros preparados e também o pessoal que às vezes tem um carro preparado e precisa de uma manutenção. Acaba vindo para a gente também bastante carro original, turbo, que as oficinas às vezes têm um pouco de receio de trabalhar com esse sistema por não estar familiarizado, né? Não ser uma rotina. Então a gente acaba sempre fazendo esse tipo de manutenção. Vamos lá, vamos começar pelo princípio, né? Todo mundo quer falar o carro turbo, a turbina. Então a turbina fica aqui. Nós fizemos ela de vermelho, né, no epóxi texturizado. Temos a caixa quente e um coletor de escape que a gente costuma chamar aqui de slim, que é o menor possível, né, o mais compacto, o mais econômico. Embora flange aqui do cabeçote de inox, flange T3 da turbina em inox e tudo mais com aquele inox bom, que não gruda ímã, é um 304. Caixa quente, a saída aqui, o downpipe, tudo isso aqui, né, com banho cerâmico. Vamos lá, downpipe em inox, tá? Ele está coberto aqui com banho cerâmico para proteção térmica e ele vai até lá atrás, né, full inox, com todos os suportes, toda a parte de abafador e ponteiras em inox 304. Adaptações necessárias aqui é a parte de óleo da turbina, retorno de óleo para o cárter, mas fica tudo bem escondidinho, né? Não dá quase para ver. Vou mostrar aqui para vocês, na verdade tá ali, ó, o cinegrafista nosso vai se matar para mostrar. Ali, ó, temos aqui, eu vou apontar, ó, um aeroquipe de óleo e um divisor de óleo que a gente fez. Então tem a cebolinha de óleo, o sensor PS10 e sai também para vir para a turbina. Então com isso a gente resolveu a parte de óleo da turbina.
Arrefecimento do carro, indo um pouquinho para lá, temos uma tubulação de água que a gente mudou de lugar, né? Então nós fizemos a tubulação em inox e aí com isso a gente conseguiu passar o intake por aqui. Então o ar é admitido através desse filtro, entra na turbina e vai para o intercooler e respectivamente para a TBI e para o motor. Essa turbina que eu estava mostrando para vocês, ela não vem dessa forma, não vem com banho cerâmico, não vem vermelhinha assim, então isso foi customização nossa. Ela é uma turbina com o eixo de 49,5, tá? E o rotor tem 47 milímetros, se não me engano. Ela tem capacidade aí para uns 350 cavalos. Nesse caso, com 0,8 vem 301 cavalos. Então eu já cheguei assim bem perto do limite que eu acho seguro para o motor. Na verdade, tem mais do que 100% de potência, né? Porque esse carro aqui é original ao passeio do dinamômetro. Vou pôr aí o gráfico para vocês. Mas estamos no dobro da potência original e com muito mais torque também, 41 kg de torque. No câmbio original, conversor de torque original, dirigibilidade, desempenho, ar-condicionado, tudo gerenciado na Fulltech, com a programação, acerto aí que nós desenvolvemos para o carro. E assim ele continua por 4 anos, né? Ele chegou aqui para fazer essa manutenção e esse carro usa o filtro da bomba de combustível interno dentro do tanque e usa uma bomba preparada para atingir essa potência e o etanol também interno no tanque. Então, se você olhar a linha de combustível, não tem mangueira pendurada, não tem nada. É aquela única linha sem retorno, tá? Porque o dosador está interno no tanque, então não tem retorno externo. E vem até aqui a flauta, onde nós temos um sensor de pressão. Fizemos uma adaptação aqui na flauta, onde temos um sensor PS10 aí da Fulltech, quem quiser dar uma olhada no site deles, conectado aqui com o chicote que nós fizemos. E aí nós temos a leitura de pressão de combustível e saber que está tudo em ordem. Quando eu peguei o carro para fazer manutenção, dei uma volta no carro para ver como é que estava, eu já vi que a pressão de combustível estava caindo, né? No finalzinho, quando você começa a acelerar, ela dá uma caidinha. Então eu falei assim, opa, temos um defeito, né? Não era o defeito que você sentia, o carro não amarrava, não tinha essa, como é que fala? Essa deficiência. Mas já era um indício que aqui a parte de alimentação tinha que ser revisada, né? Embora a gente já fosse limpar bico e filtro, era uma coisa que tinha que ter muita atenção. Então, demos uma especial atenção a isso. Tudo revisado, sai para testar, perfeito. Pressão de combustível em ordem e tudo mais. Temos uma sonda wideband que está ligada na injeção também. Então, a gente pode ver tudo pela tela e monitorar. Caso a pressão de combustível caia, que vai alimentar menos, né? A gente tem ainda a sonda ali mostrando se a mistura está dentro ainda do ideal ou não. Nesse caso, eu falei bastante aí de linha de combustível, porque todo mundo está acostumado a ver carro turbo, ver aquelas mangueiras por baixo, passa por trás ali dos Gol quadrado, ou então, se for um carro adaptado que não é tão convencional, sempre tem linha de combustível, dosador, aqueles colorido, pendurado. E não é necessário fazer tudo isso, depende do projeto que foi concebido. Nesse caso, tudo original dá conta e fica perfeito. Como já está há 4 anos rodando aí com 300 cavalos, e a única coisa que ele tem um desgaste prematuro é pneu. Porque quando pega a turbina ele dá uma distracionada, né? Ou às vezes depende da irregularidade do piso, até quando ele troca de marcha de segunda para terceira, que você está com o pé cravado, ele chega a dar aquela distracionadinha e já na mão o carro certinho. Então, um projeto clean, isso aqui é um exemplo excelente do que a MVS pode fazer. Não precisa necessariamente ser de inox e ficar aqui. Eu costumo fazer a parte do cofre, normalmente, se o cliente não tem uma preferência, eu costumo fazer de alumínio, porque aí eu posso pintar de preto fosco, por exemplo, aquele que o pessoal adora, que é o texturizado, e aí fica mais escondido e ao mesmo tempo o alumínio troca mais calor, então ele é ideal para essa parte de passar o ar da admissão do motor, né? Escapamento, inox é o melhor possível, só perdendo para o titânio, que no Brasil ainda é difícil de encontrar, mas já estamos começando a ter, hein? Então, próxima dica aí. Como vocês podem ver, esse carro é meio que um SUV, né? Hoje não é mais um off-road, ele é tração só dianteira, mas ele é meio levantadinho, né? O dono do carro não queria essa proposta para esse carro, então o carro está rebaixado,
né? A suspensão é mais firme que a original, mas ainda assim é muito confortável de andar na rua. Eu acho que assim, a parte que mais deixa o carro duro, né, nesse caso, é o perfil do pneu, que é muito baixo, né? Tem aqui, ó, 2 dedos meus até a roda. Mas o pneu é fácil trocar, né? Você troca o pneu e pronto, tá resolvido. A parte da suspensão a gente desenvolveu aí também junto com a parte do kit turbo. Já tem 4 anos feita. Amortecedores nenhum precisou trocar, tá até hoje perfeito. Então é uma coisa que temos parcerias assim com empresas que fazem com muita perfeição peças de qualidade, atendem o prazer de dirigir que o dono está esperando e ao mesmo tempo durabilidade, né? Porque não adianta nada fazer pagar, desenvolver um produto que não tem duração nenhuma. Parte de freio a mesma coisa. Desenvolvemos um kit de freio com disco de 355 mm, frisado, perfurado, com a pinça maior. A pastilha é uma de composto misto. O que significa isso? Ela tem o composto convencional, né, de uma pastilha de freio comum, porém tem um pouquinho misturado de cerâmica. Então isso tá um ganho muito grande de performance no freio. Principalmente quando esquenta, que você vai ter um fading que perde eficiência, por causa da cerâmica ele ganha eficiência, ele fica mais agressivo ainda. Então no momento que você dá uma freada e a freada precisa ser mais forte, e você pisar mais no freio, ele vai grudar mais ainda, tá? Seguimos o mesmo padrão na traseira, só que a traseira utilizamos aqui, ó, discos originais com a pinça original, porém perfurado e eslotado, que você olha o carro assim de lado e você vê o mesmo padrão, né? Não fica aqueles discos destoando, eles são irmãos, tá? Fica muito legal. Mostrando aqui para vocês, o dono do carro queria as 2 saídas funcionais, então nós utilizamos um abafador de inox e as 2 saídas como ele gostaria que fosse, né? Apontadas assim para trás, simétricas, né? E o abafador, ele é aqueles abafadores de tipo em T, então vem o cano de escape, né, todo de inox. Chega aqui no final, temos o abafador que já faz a divisão para as 2 saídas. Então o ronco fica homogêneo, né, igualzinho, perfeito, porque é tudo simétrico. Nós não temos esse problema de ficar uma diferença, ou ficar aquela mistura de 2 roncos, né? Porque você usa às vezes 2 saídas com comprimentos diferentes e elas causam uma ressonância que quebra as ondas, uma anula uma parte da outra, então fica um som meio estranho no carro. Aqui ele ficou bem comportado e você andar com o carro com os vidros fechados assim, carro 100% original. A gente só percebe quando acelera mais, que tem um ronquinho esportivo, e quando você tira o pé que dá o alívio, né, que na verdade é a válvula blow-off aliviando a pressão que está na pressurização. Então você ouve o espirro da turbina, certo? Então vamos ver as impressões dirigindo o carro. Vamos sair aqui para dar uma volta com o carro. Carro na posição D, câmbio, né, normal. Aí dirigindo aqui no posto. Vou pegar aqui a marginal para vocês verem o comportamento do carro igual ao original. Eu saí tipo de primeira, freiei, passei aqui na guia, entrei na pista. Se eu sair de boa, trocou de marcha, primeira, segunda, a gente consegue ouvir um assobiozinho da turbina, mas o câmbio já pôs a terceira, a porta travou automática. Então, se a gente andar assim, carro original, pro dia a dia, você pode dar para sua bisavó, se ela puder dirigir, dar uma volta com o carro, que ela não vai ter dificuldade nenhuma em dirigir o carro, porque ele é automático, volante macio, tudo mais certo. Voltando nisso, vão achar que é implicância minha, mas a única cuidado mais extremo com esse carro é porque o pneu é muito fino, né, o perfil. E aí, na hora de subir e descer, né, entrar no posto, por exemplo, algum lugar assim, tem que ter uma atenção a mais. Mas tirando isso, carro normal para se dirigir, o câmbio já pôs aqui a 4ª marcha e eu tô andando. Se eu ia já falar de reduzir, mas vamos lá, curiosidades, um carro turbo, câmbio automático. Eu ia falar manual sem querer, hein? Com câmbio automático. Todo mundo fala, mas funciona, mas como é que é? E na hora de trocar de marcha, normal. Você dirige como se o carro não fosse turbo, né? Então eu tô aqui, ele tá em última marcha, tô no D, não pus no Tiptronic, né? Ele tem o Tiptronic aqui do ladinho. E eu vou, por exemplo, cravar o pé, quero fazer uma ultrapassagem ou ganhar velocidade. Então eu cravei o pé, jogou a marcha para baixo, encheu a turbina
Ele vai passar de marcha, vai dar para escutar aqui, ó. Chegou no corte, ó. Passou de marcha, tudo certo. Tirei o pé, o espirro. Estou reduzindo a velocidade, ele volta a marcha, põe no neutro. Tudo mais, ó. Trocando de faixa. O carro não morre, não apaga, não tem nenhum comportamento estranho. Eu continuo mantendo velocidade. E a dirigibilidade é igual ao original. Ar-condicionado conectado no FT, então a gente gerencia o ar pela FT. Tá aqui, tá ligado, nós estamos com o ar-condicionado ligado aqui, ó. Certo? Qual a parte legal do ar-condicionado ligado na FT? Cravei o pé, significa que eu quero potência. O que o câmbio faz? Reduz para a marcha mais baixa possível, né, dentro da faixa aí de rotação ideal do motor. E a Fulltech desativa o ar-condicionado para você ter menos aquela perda do compressor roubando energia no carro. Ó, passa uma lombada, tranquilo. Posteriormente, quando está dentro de condições ideais, tanto de giro como de carga, a programação libera para o ar-condicionado ser acionado de novo. Então a gente não tem nenhuma, vamos dizer assim, penalização da performance por estar acelerando com o ar-condicionado ligado, tá? O carro vai tranquilo, de boa, e você não vai ter a perda de potência, porque cravou o pé, desativou, soltou o pé, ele liga de novo, manteve a velocidade, ele aciona, ele gerencia tudo certo. Quem está dirigindo aqui nem percebe a diferença do ar, né? Porque o compressor de desatracar e atracar é imperceptível para o usuário instantaneamente, né? Ele vai perdendo a pressão do gás e aí vai perdendo a eficiência aqui. Então, nessa aceleração rápida e tal, você nem percebe. Mas é completamente saudável para a durabilidade do compressor do sistema do ar. São particularidades de carros originais, né? De carros assim, originais eu falo de comportamento de um carro original, né? Não é um carro de pista que você só vai usar numa X situação. Ele vai ser usado em diversas situações do dia a dia, né? Ele tem que funcionar normalmente. Particularidades do câmbio automático. Vocês já viram como é que é a aceleração, como é que é essa parte. Funciona normal o câmbio, você não tem que se preocupar com nada. Por quê? No caso aqui, a gente não tem um excesso de torque que faça o câmbio patinar. Porque o câmbio automático, ele é equivalente a um câmbio manual com várias embreagens. Então, quando você excede o limite de torque do câmbio, o que acontece com a embreagem? Ela vai distracionar. Ela vai distracionar, né? Desacoplar. E aí frita o disco do câmbio. Então, o câmbio automático, quando ele é programado muito justo perto da potência original do carro, consequentemente ele tem uma vida útil menor. Por quê? Originalmente ele já está no limite. Então, se você mantém um carro original, ele já vai durar pouco. Quando o câmbio é programado assim, eu falo projetado, né, para uma potência bem mais alta, e você usa um carro com motor com potência menor, é óbvio que ele vai ter uma vida longa, né? No caso aqui, nós temos 300 cavalos e o câmbio não reclama de nada, ele nunca patina a marcha ou em nenhuma situação, tá? Então a vida útil dele se mantém original. Esse carro está turbo há 4 anos sem manutenção nenhuma, zero, nenhum problema com o câmbio, tá? Então tudo tem a ver com o projeto do câmbio, depende do que ele foi concebido para fazer. Mantendo o respeito pelo câmbio, mantendo ele dentro o câmbio, nós pegamos uma subidinha, né? Eu tô andando de boa, ele reduziu, marcha, tudo certinho, como se fosse o carro original funcionando. Então, mantendo o respeito aos limites do câmbio, né? Eu falo assim, ele está trabalhando com óleo no nível certo, ele está trabalhando dentro da temperatura ideal, ele vai ter uma duração longa, tá? E a gente não vai acabar estragando ele. Então, respeitar esses limites aí, o preparador, né, o profissional que você escolheu para determinar o projeto, ele deve te dizer quais são os pontos de limite, os pontos fracos de cada coisa para você poder não chegar neles, tá? No caso aqui tá tudo super bem dimensionado e aí você tem uma durabilidade boa. O cliente volta sempre para fazer upgrade, manutenção preventiva, e quando ele tiver outro carro ou todos os amigos dele que andarem no carro vão falar para você: onde vi o carro do fulano, quero fazer igual, quero fazer semelhante, o meu modelo AFT que eu comprei já saiu uma nova. Então você vai ter aí
uns pequenos pontos aí de melhorias que dá para ser feito nos projetos mais atuais, né? Você tem recursos novos aí sendo desenvolvidos pelo mercado o tempo todo, não só recursos da parte de, como é que eu posso dizer, hardware, mas também às vezes de software que já tem atualizações que dá pra gente fazer ligações mais evoluídas. Então o preparador está sempre antenado aí nas novidades do mercado. Não só, que nem eu falei, novidades da arrancada, né? Novidades do mercado para todo tipo de situação. Esse carro, particularmente, não tem borboleta eletrônica, tá? É a cabo. Mas para mim é a mesma coisa. Eu gosto até mais da borboleta eletrônica, porque eu consigo programar ela, o comportamento, o funcionamento adequado para cada utilização, para cada momento, tá? Mantendo aí uma economia, mantendo o pedal ágil na hora que você quer respostas ágeis e tudo mais. Tudo isso está na programação. Nesse caso ela é a cabo, acertamos a cabo mesmo, não tem problema. Segue a vida e vamos deixar o carro em ordem.